Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que conta histórias de empreendedores, histórias de pessoas que empreendem, que lideram, que inovam aqui em Blumenau e na região, em Santa Catarina, no Brasil, enfim. A gente está com as fronteiras abertas, né? Verdade. Acho que a gente aceita Até história alemão. de Até alemão já veio até aqui. alemão já Até passou alemão, por aqui, né? é verdade. Não só alemão, né? Teve de tudo que a gente teve de tudo. 280, 290 episódios já, é muita coisa. Aliás, dá uma fuçada no nosso acervo aqui no YouTube para você dar uma olhada que tem muita coisa boa para você aproveitar. Aproveita e também se inscreve já no canal Antes Tarde do que Nunca. Aproveita também para dar um like nesse vídeo e para compartilhar ele com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo que a gente está gerando aqui para vocês. Como eu disse, né, 280 e tantas entrevistas não é pouca coisa não. Siga Antes Tarde do que Nunca também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, qualquer uma delas a gente está lá também. Assim você pode ouvir as entrevistas onde e quando bem entender, seja no carro, seja em casa quando está sem fazer nada, lavando louça, no banho, por que não? Enfim, tem gente que ouve o podcast. Eu adoro viajar escutando. Também, então, é bacana demais. Posso falar dos patrocinadores rapidinho? Obrigado a ProWay, você está mudando de carreira ou está querendo uma carreira nova e não faz absolutamente nem ideia o que está pensando na vida, vai conversar com a ProWay, que certamente lá vai ter algo que vai fazer muito sentido. Uma das melhores escolas, principalmente em desenvolvimento de tecnologia, já formou só no Entra 21 mais de 7 mil desenvolvedores. A ProWay serve para quem está buscando essa carreira, quer um propósito legal, mas também para quem está precisando contratar. Então ele consegue fazer uma turma com o formato que você deseja, com as skills que você precisa para dentro da sua empresa. Então tu tem um onboarding do teu time muito mais rápido e muito mais simples, através da educação. E isso deixa nessas pessoas uma marca muito legal. E elas dificilmente trocam a companhia, porque sim, elas foram educadas para dentro do negócio. Então, obrigado demais a ProWay por todo esse estímulo, desde o comecinho, desde o episódio, 7 ou 8 estão aqui com a gente. Então vocês são muito especiais para a gente. E também uma que é a escola, mas a outra é principal, que ela desenvolve software. Toda essa tecnologia, tudo que você está vendo, você consegue adaptar isso e transformar para o seu negócio. Imagina melhorar um processo, uma área comercial, automatizar a venda, né? Muita coisa você consegue fazer com a Premier Soft. Você chama eles, desenvolve um pequeno processo para poder fazer esse acompanhamento e cria lá dentro algo que pode melhorar muito a sua vida dentro da sua companhia. E se você já tem um pequeno time de tecnologia, você pode chamar eles para alugar um squad, um time para você. E aí faz as entregas que você tem que fazer e depois você devolve esses caras de volta para a Premiere. É só dar um banho neles, arrumar, botar uma roupa nova e devolver de novo para a Premiere. Então, obrigado também à Premier, que além de melhorar demais, né, o nosso país com relação à tecnologia, ainda vem fomentando a exportação de mão de obra, agora que eles têm uma filial em Santa Mônica, na Califórnia. E também foi por 2 anos uma das melhores empresas para se trabalhar com tecnologia. Obrigado demais pelo suporte à Premier. Tá pensando em trocar? Tá pensando em vender? Muita gente pensa na hora de comprar um veículo, pensa na Isidoro Automóveis, mas muita gente esquece que você pode vender esse seu veículo para alguém. Ou seja, para Isidoro. Então, tá trocando para um apartamento, um terreno, ou até para um mais novo, vai no isidoro.com.br. Em até 1 minuto e meio eles te respondem lá, tanto pelo chat quanto pelo WhatsApp. Óbvio que em horário comercial, mas são muito rápidos e podem antecipar alguma coisa que você pode precisar na sua negociação. Tanto de compra quanto de venda. É a 8ª maior loja do Brasil, no meio de 40 mil lojas, e também ano que vem eles completam 40 anos. Sim, 40 anos fazendo a mesma coisa, que é ajudar você a ter escolhas melhores na hora de comprar ou de vender veículo. Mas fazendo melhor, né? Eu acredito que sim. Eu imagino que sim, né? Eu acredito que sim. Então, obrigado também pelo apoio e tamo junto. E para finalizar, muitas marcas precisam criar conteúdo e não querem fazer isso de forma amadora. A gente hoje tem todo o hardware e também o software. Pessoas aqui, um time bem legal, com exceção da Shana, o restante é bem legal, que pode ajudar você a desenvolver. Hoje, e o estúdio está aqui para a sua disposição. Então você pode conseguir locar tanto o equipamento quanto o time para poder desenvolver algo para sua marca, seu negócio ou sua empresa. Então não faça isso de forma tão amadora. Eu entendo que tem uma responsabilidade, algumas empresas têm uma responsabilidade de falar com o seu público de forma um pouco mais profissional e a gente consegue te ajudar muito nisso. Então, vai no @podcast ATDQN, chama a Shana ou chama a Lara Kraft.
chama a Xana, e conversa com elas que elas vão criar ou prototipar alguma coisa que vai fazer sentido com o seu produto ou marca. Eu gosto dos verbos que ele escolhe, prototipar. Bonito demais. Isso quando não é palavras em inglês, né? Então, com quem que a gente, falando em inglês, falando em viagem, falando em moda, com quem a gente tá falando hoje? A gente vai conversar hoje com alguém que tem empreendedorismo aqui, ó, na veia. Que responsa, aliás, deve ser isso, né? A gente vai falar com a Alana Baumgarten Rebelo, ela que é da Van Cleef, tá aqui com a gente para falar um pouco dessa história pra gente. Tudo bem, Alana? Tudo bem, pessoal? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Primeira vez que eu falo, assim, da minha história. Sempre tem a primeira vez, e se é com a gente, melhor ainda. Então vai tirar de letra, vai ser tranquilo. Sim. Vai ver que das próximas vai pensar, pô, não foi tão legal quanto da primeira. A primeira sempre vai ser... Nesse caso, a primeira vai sempre... Faz sentido. Fica lá marcado. Claro, não tenha dúvida. E não é tão simples falar de si, né? É Por verdade, mais que todo mundo pense que é fácil, não é tão fácil. Não é tão fácil assim. Mas é a primeira entrevista que tu dás, não, né? Escrita eu já dei em algumas revistas, né? Mas em vídeo, gravadas, assim, então, a sua esposa foi bem persistente, porque eu já tinha sido convidada para alguns outros e eu vou passando. Conseguimos, ó, vocês que não conseguiram, ó, para vocês, ó. Mas não tem a Xana, né? Exatamente. Alana é blumenauense, né? Eu sou de Blumenau e há 1 ano e meio, quase 2 anos, eu tô morando em Balneário. Mudou para Balneário como muitos, aliás, né? Tem muita gente morando lá, né? Mas o ateliê da Van Cleef continua aqui em Blumenau e a minha veia ainda é de Blumenau, né? Isso. Antes de a gente começar na tua história, eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade. Sim, né? Muita gente tem ido morar e alguns têm voltado de Balneário Camboriú. Sim. Como é que é essa experiência de morar? Porque a gente que é de Blumenau, a gente... não todos, mas muita gente passa muito verão lá. Né? Sim, só que é uma cidade que se expandiu e cresceu. A pergunta é, vale a pena morar em Balneário? É gostoso no dia a dia? Então, eu tô amando morar lá, né? Eu moro aqui na Barra Sul, então pra mim é um bairro à parte, né? Verdade. É muito gostoso. Eu com a minha bebê e com o meu marido, a gente tá curtindo bastante, assim, a vida. A gente tá vivendo mais a gente, eu diria. Porque em Blumenau a gente tem muito grupo de jantar, isso e aquilo, e a vida é um pouco mais corrida. Entendi. Eu sou sempre muito engajada em tudo quanto é coisa, então aqui eu não paro, né? Entendi. E lá em Balneário vocês conseguem... eu tenho mais qualidade de vida, eu diria. E voltado também mais pra família, pra vocês internamente. Isso, voltado mais pra família. E aí eu venho toda semana a Blumenau também, e é super perto. Claro. Só a questão do trânsito, aí você tem que se organizar com os horários de BR. E agora o problema nem é BR-470, né? Não. É a 101, porque 470 até aqui tá praticamente duplicada, tá ótima. Mas a 101, que era antes a salvação, agora é o nosso problemaço, né? O problema é a 101, mas aí sabendo os horários certinhos. Sim, exato. Os horários tu é no contrafluxo. Tem muita gente indo pra lá e tu tá voltando. Médio. Na volta eu geralmente tenho horáriozinho pra sair de Blumenau. Porque se eu passo desse horário, eu pego o pessoal voltando de Itajaí, né? E ali em Itajaí que eu acho que é o problema, né? Dá uma parada. Onde é que estudou? Eu estudei a minha vida inteira no Santo Antônio. Ainda era Santo Como Antônio? todos. Era Santo Antônio, depois passou. Peguei Bom Jesus. Pegou Bom Jesus? Pegou a transição. Peguei. É novinha, né? Nós que somos velhos que estamos aqui. A gente ainda queria usar o uniforme azul e já tinha que... A gente ainda estava resiliente àquele uniforme da Adidas, né? Não, a gente queria o Adidas. O azul da Adidas. Isso, porque a gente não queria aquele verde. Deixa eu explicar para quem não é da região, né? No Santo Antônio, é um colégio particular de Blumenau, e esse tinha tinham um uniforme, só que tinham 2 versões. Isso. Uma de 4... Da Tachner, e o outro era da Adidas. Então quem era cool usava da Adidas, quem não era cool usava o antigo. Então, só para poder contextualizar. Mas é engraçado que o drama dela era a mudança de uniforme depois pro verde, porque a gente não gostava daquele verde. O meu drama foi a mudança de usar uniforme. Eu sou da época que não se usava uniforme no Santo Antônio. E aí no 3º ano do ensino médio veio aquela história de ter que usar uniforme. Eu falei, pô, que saco. A gente não usava nada, a gente ia de tênis, de calça jeans, de camiseta. Olha só. Era loucura. São 3 etapas. 3 etapas.
Já pegou a etapa de sempre ter uniforme, né? Exatamente. Eu sou sempre tinha um buraco e depois do buraco era um negócio passando. Era incrível, né? Bom, e aí chegou a hora da faculdade e aí eu ia fazer FAI. Só que aí, meu Deus, eu ia passar a minha vida inteira... A FAI, que é a faculdade do Bom Jesus, que as aulas seriam lá no prédio, Santo Antônio. E aí eu pensei, gente, não, preciso mudar um pouco, né? Não dá pra ter... sair um pouco. E aí eu fui pra FURB. Na verdade, eu queria fazer moda à época na Univale. Que ano foi isso? Ai, não me pergunta. Mas a minha veia criativa, assim, não se apega a tanta data. Eu também tenho problema de memória. E aí, enfim, aí meu pai e minha mãe não foram muito felizes com a ideia de eu morar em Balneário, de eu ir e voltar todos os dias. E aí comecei a fazer FURB, administração, né? Nada a ver com o que tu queria. Na verdade, assim, meu pai sempre me incentivava que eu tinha que ser empreendedora, mas assim, na verdade, nunca ficou tão claro isso, né? Ele dizia que eu tinha que ter uma base administrativa. Nas entrelinhas ele ia dizendo que você tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei na administração, aí fiz acho que um ano e meio, aí eu parei. Adorou cada minuto. Nossa, o início de administração tem que ser resiliente. Eu comecei 2 vezes essa faculdade também. Fui insistente. O início você tem que ser resiliente, depois eu amei. Mas enfim, aí eu fui fazer um intercâmbio na Austrália. Fiquei lá 6 meses e... Enfim, foi ali que eu me desenvolvi. Porque eu era, assim, muito tímida, muito fechada, Eu sou a 3ª filha, temporona, então não preciso dizer mais muita coisa, né? E aí, foi na Austrália, assim, que eu me Se desabrochou. Isso. E aí, amei. Fez o que na Austrália? Fiz curso de inglês só. Curso de inglês. Morou onde na Austrália? Eu morei em Sydney. Daí quando eu estive lá, claro, o curso de inglês tinha uma carga horária, sei lá, terminava às 2 da tarde e eu sempre fui de ter muitas atividades durante o meu dia. Desde criança, assim, eu fazia, enfim, muitas atividades. Inglês, balé, natação, computação. Aquele combo. Né? Aquele combo que todo mundo já conhece. Mas era assim, na época... Era demais. Era demais, assim. O pessoal não fazia tanta coisa, mas o meu pai queria que eu fizesse. Eu não entendia a época. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele tava te treinando ali. Hoje tu entendes por que ele faz isso. Enfim, fui polivalente, eu diria, assim. E aquilo foi me plantando uma sementinha de que eu sempre queria me interessar por mais coisas, né? E aí, lá na Austrália, eu queria fazer um curso de moda, né? De curta duração, enfim. Mas aí não achei no tempo que eu estava lá, ou já tinha começado, ou enfim. Ou era de manhã, enfim, não dava para trocar o curso de inglês. E aí voltei, continuei a faculdade de administração, mas aí comecei o Senai em paralelo, né? Técnico em produção de moda. Mesmo? Isso, um técnico em produção de moda, né? Em Blumenau. Eu amei o Senai. Eu não perdi, assim, as aulas por nada. Que legal. Vira e mexe é um curso bem prático, né? Muito prático, foi muito legal. Fazia a administração de manhã e o Senai à tarde. E aí, à noite, eu ia pra... Ou fazia inglês, ou fazia corte e costura. Na quinta-feira era o meu dia intenso, assim. Eu ia pra casa, ainda saía do corte e costura e ainda ia encontrar amigas. Então, assim, quanto mais coisas tu faz... Desde pequena com um monte de atividade, né? Não ia ser na vida adulta que ela ia ser diferente, né? E aí, nossa, eu amava, assim. E aí, me formei, aí também fiz curso de fotografia lá na FURB. Aí, vira e mexe, eu ia passar um mês fora... Fiz um curso também de inglês em Nova York, com uma amiga. Um mês. Mas fazendo inglês. Conciliava viajar com fazer alguma coisa bacana, né? Tipo, fazer um curso, evoluir de alguma forma também, né? Isso. Lá na Austrália, eu lembro que, assim, eu ia pra escola e eu, né? Tinha uma longa caminhada, eu tinha que, pra ir pra escola, eu tinha que subir um morro, assim, uma morro, né? Mesmo, né? Isso, não era bem íngreme, tá? E às vezes, uma pirambeira, à noite eu subia aquilo de salto ainda pra sair, Meu Deus do céu. Enfim, mas pelo menos eu não engordei no intercâmbio, né? E tá com as pernas fortes, né? Isso. Eu queria saber um pouco mais sobre esse tempo que tu passou lá, porque aparentemente foi um tempo que tu meio que se desvinculou da família, né? Isso, Por ser a temporona, tu deve ter tido cuidado como um cristal.
Eu imagino. Sim, e foi como assim. foi isso pra ti? De ter esse... Poxa, tu Foi tá um- no Essa outro liberdade, lado do entre mundo, aspas, né? Não é ninguém uma ligação. sabe quem tu é, Isso. enfim, ninguém sabe como te tratam, enfim, mas a gente tem o nosso jeitinho, a gente leva, a gente se adapta, a gente conhece pessoas que não tem nada a ver com a gente, mas conhece também pessoas que têm a ver. Eu demorei, assim, e isso é uma coisa que eu não faria com os meus filhos, de colocar num curso do jeito que eu fiz, bem bacana, mas ao mesmo tempo entrava e saía gente toda semana. E eu sou uma pessoa de mais vínculos, né? Entendi. Então, hoje eu prefiro um curso, assim, que tenha começo, meio e fim, né? Mas foi legal, porque de repente eu saí também dessa minha zona de conforto, né? E eu tive, assim, pessoas bem especiais que eu conheci no início, no meio e no fim. Então, Legal. foi super bacana, E é um sabe? país de imigrante, né? É. Tu pega a Austrália, ela tem um Isso. pedaço de Aham. todos os países do mundo que estão lá, Isso, né? Representados. É. Então, de certa forma, tu ainda teve esse conhecimento mundial num país só, né? Isso. Foi bem incrível, assim. Hoje, eu e o meu marido, a gente conversa que se a gente puder, um momento da vida, a gente quer passar um tempo na Austrália ou Nova Zelândia, porque é incrível. Quantos filhos tu tem? Sensacional, né? Eu tenho uma filha. Uma filha. Que idade tá? Sim. A Maia tem 1 ano e meio. Nossa, novinha, novinha isso, ainda. Ô, Alana, enquanto tu estudavas ali na FUB, no Senai, tu trabalhavas também? Não, Teu pai não. te colocou pra trabalhar? Não. Não, ele Não. dizia que eu tinha que estudar, porque depois eu ia ter tempo para trabalhar e depois que eu começasse a trabalhar, eu não ia me dedicar aos estudos, né? E dito e feito, eu fiz todas as oportunidades que surgiam para mim, eu agarrava, viagens, então assim, aí passei esse mês em Nova York ainda fazendo inglês, eu ainda não estava fazendo curso de moda, mas eu já amava, então Sim. assim, tudo foi me lapidando, entende? Tanto lá em Sydney quanto em Nova York, foi me lapidando para esse meu olhar, pelo meu interesse pela moda. E São aí, lugares extremamente criativos. Né? Tu Isso. pega Nova York, tu pega tudo Sydney isso, são também. as capitais da moda, né? E lá em Sydney, eu subindo essa minha colina, eu ficava sonhando. Aí eu passava por um bairro chamado Paddington, que era o bairro onde eu morava. E ali tinham várias lojinhas pequenas, locais. Tinha uma rua muito charmosa, cheia de lojinhas pequenas. E eu sonhava assim, um dia... Primeiro que um dia eu quero morar em todas as capitais da moda. Não consegui todas, mas consegui dar mas uma calma, tem tempo ainda, né? Então, Peraí. jovem Pois ainda. E quais são as outras tantas capitais? Milão, Paris, e aí fica, né? Não tem E muita aí coisa. passei um tempinho em cada uma delas também. Tóquio é um lugar que eu ainda quero ir. Tá na minha listinha, assim, mas eu acho que... Isso é uma vontade minha também, não conheço. Assistindo agora bastante sobre Tóquio. Só que a gente fez uma coleção agora inspirada no Japão, né? Que legal. Ficou bem linda, mas agora Inclusive, um recado para todos os convidados, ela trouxe vários presentes. não ia deixar de trazer. Fiquei tão orgulhosa do convite. Enfim... E aí, depois da Austrália, né, passei esse tempo em Nova York, não me lembro assim tanto na linha do tempo, enfim. Mas aí, terminei minha faculdade de administração e de moda juntos, apresentei o TCC de moda e administração no mesmo dia. Tu usou o mesmo pros dois, não? Meio que deu uma adaptadinha, né? Que aproveita, né? No fim das contas. Isso, eu falei sobre a importância da embalagem na venda do produto, né? Legal. Já pegou a experiência da família, já pegou tudo ali. E é por isso que eu trouxe, vocês falaram da embalagem, Da né? caixa. Isso. E aí, até pra explicar pro pessoal, né? A Alana é filha do Ercílio Baumgarten, que é da Carton Druck, né? Isso, Fábrica de embalagens aqui da cidade. Aliás, meu Deus, tem cliente no mundo inteiro se bobear e a gente tem que chamar o seu Ercílio aqui pra conversar com a gente também. Meu pai vai adorar. Enfim, e aí me formei, aí fiz estágio na empresa, né? Adorei. Fui em algumas feiras. Quanto tempo ficou na empresa trabalhando lá? Eu acho que uns 2 anos, 2, 3 anos. Mas assim, eu nasci com meu pai falando sobre imagino, isso, né? claro. Meu pai viajava, eu lembro quando ele trouxe uma impressora da Heidelberg pequenininha pra mim. Eu amava brincar com aquilo. A gente ia, eu e minhas irmãs, íamos na empresa quando pequenas, né? Minhas irmãs já um Conviviam pouco com maiores. isso já. Sim, sempre, né? E feiras, e aí fui a várias feiras com meu pai, fui em Birmingham, algumas em Düsseldorf, enfim. Fui com a equipe, fui com o meu pai, Tu ficava com o fui com pessoal as de minhas desenvolvimento? irmãs.
a tua criatividade? Com a equipe toda, assim. Fui antes de estar estagiando, depois. Entendi. Enfim, e sempre amei esse universo da criação, da impressão, sempre esteve muito presente na minha vida, né? As cores, né? Meu pai sempre falando muito da perfeição, da impressão das cores, né? É muito bacana Isso mesmo. Enfim, e aí trabalhei na empresa, aí é isso que um dia... daí também fiz um curso de moda em Milão. Legal. No Instituto Marangoni, que é uma referência em moda, né? Domenico Dolce, do Dolce Gabbana, fez aula com a minha professora. Que legal. Ou seja, eu fiz com a professora dele. Quem ensinou ele, quem ensinou. Tá no nível ali do Dolce Gabbana. Que bom. Enfim. E aí fiz um curso no Marangoni, que foi muito enriquecedor, né? Entender um pouco do processo criativo do italiano é incrível, né? É muito diferente do nosso. Que eles são apegados, assim, eles são muito detalhistas e querem o diferente. Eu acho que isso é um pouquinho do diferencial dos cursos aqui, sabe? Claro. Esse refinamento, eu lembro da professora falando, così, tipo, só isso? Tipo, me apresenta algo a mais, sabe? Sim. E tudo isso foi me lapidando, né? Como eu vim falando. E aí... que Depois mais do que eu estágio, fiz? tu tava falando Da do empresa, estágio que tu falaste na Cartoon daí Drug, na né? Nunca quis continuar na empresa. Não era algo que fazia muito sentido pra ti. Não, eu tinha vontade, mas depois a empresa foi dividida e meu pai sempre deixou claro, mesmo quando era o grupo Baumgarten e depois dividido, meu pai sempre deixou claro que só uma filha ficaria na empresa, tanto Das da parte três dos são meus três, né? tios. Cruel. Mas eu é entendo pensando que é uma na sucessão familiar. longevidade, isso, na sucessão familiar. Mas isso também sempre foi bem tranquilo entre nós, sabe? Principalmente se ficou muito claro desde cedo. Isso, Exatamente. Define-se Isso. algo e pronto. E aí, dentro da empresa, eu fui a uma feira. Aí fiquei um tempo em Londres, fiz alguns cursos, porque o meu pai queria, né? Ele tinha um objetivo, assim, que de repente eu trabalhasse na área criativa da empresa, com desenvolvimento de embalagem. Foi um período, assim, que, de repente seria interessante. Aí até eu tava vendo uma pós-graduação em design de embalagem, só que era na Índia, 1 ano na Índia. Caramba. Meu Deus. Daí estudei, eu realmente queria, porque eu sempre fui um pouco excêntrica, assim, eu gosto do diferente. Ok. Mas aí passou, acabou que eu não fiz, e aí passou-se um tempo, aí fui fazer alguns cursos em Londres, aí fiquei uns 2 meses em Londres fazendo alguns cursos na Central St. Martins, que é uma referência em escola de moda de Londres, né, que aí que era um estilista que estudou lá, foi Alexander McQueen, estudou lá. Enfim, aí fiz alguns cursos. Ela se cercou dos bons, assim. É. Quando é que esse cara foi? Eu quero ela também. Isso aqui escolheu a dedo ali onde é que ela ia estudar. E aí... esses treinamentos, eles têm, óbvio, né? Tu vai falar com uma visão, a ideia é ter uma visão bem crítica tua, né? Eles têm essa qualidade, tu percebe mesmo depois de tanto tempo, esses treinamentos têm essa qualidade ou não? Hoje o nome deles é maior do que o próprio treinamento em si? Eu acho que o nome tem uma importância, peso, né? Mas aquela energia de tu estar num lugar que vive moda, Que fez a história da ela faz moda, né? muita Faz diferença, sabe? claro. As pessoas... parece que tu tá entrando num filme, algo assim... muito diferente, sabe? Surreal, assim. Eu acho que muito faz das pessoas que estão participando, não é só a cargo do professor, sabe? Mas o ambiente em si, a gente vai, né? Aulas em vivências na rua, isso faz toda a diferença. Tu é muito introvertida, aparentemente falando, Sim. né? Tu Foi conseguiu mais, fazer conexões boas nesse tempo com as pessoas? Fiz. Mas é que assim, ali, por exemplo, em Londres, eram cursos curtos, né? Incrível que pareça, em todos os cursos que eu fiz, com exceção do último que eu vou falar, sempre tinha alguém de Blumenau. É impossível. Blumenau tá no mundo, gente. Que legal. Tá pelo mundo, E aí, lá em Londres, eu encontrei a Helena e a Denise que dá aula de pós-graduação na FURB de moda, né? E a Helena, que a mãe dela tem um pontinho, enfim.
Elas entraram, eu tava lá sentadinha na minha aula era Visual Merchandising lá em Londres. De repente entra duas, assim, loirão. Elas são loiras, né? Casacão, tava frio, né? Deu, nossa, vocês devem ser metidas, sei lá, da Alemanha, não sei. Daqui a pouco elas começaram a falar em português com a menina do lado, uma menina de Araguá. Meu Deus! E aí, enfim, foi Que tão loucura, legal. muito pequeno demais. Isso, foi muito legal. Deve ter sido um choque, né? Foi. Saiu de lá pra fugir desse povo e ele vinha atrás de mim, que droga. Sim. Enfim, foi muito legal. Demos boas risadas juntos. Imagino. Isso. Enfim, e aí, nesse período, acabei encontrando uma amiga de Blumenau, que mora... Ai, meu Deus, às vezes eu até me perco. Ela morava na Suécia, agora ela tá na Noruega. Daí não sei se ela tá na Suécia de novo, me confundo. Enfim. E aí, essa minha amiga ficou me perguntando, tá, mas o que tu tá trabalhando? Ah, tô lá na empresa do meu pai. Pois é, mas que cargo tu tens? Eu tô ainda experimentando, vendo. Tô estagiando, tô mas circulando. Como assim, com essa idade, tu ainda não tem? Tipo, eu não sei, eu tô me descobrindo, não sei. Eu tô aqui também pesquisando, né? Eu ainda não tava com a Van Cleef, eu ainda não tinha... Mas eu já sabia que era a área de moda, que eu queria, só que eu ainda tava resiliente. Tava te preparando, vamos dizer assim. E quando tu fala em moda... tá falando em muita coisa, isso, né? Então, realmente, tu encontrar o teu caminho é difícil. Isso. E aí, a gente... Aquela tarde, assim, até foi meio esquisita, assim. A gente até teve um atrito. Um atrito, A gente não se fala desde então. Aquela vaca. Tô brincando. A maldade. Não, depois a gente corta. Tá. E aí, fomos numa loja de departamentos, na Liberty, em Londres, né? E aí lá tem a seção, o último andar é de tecidos. E a Liberty, essa loja de departamentos, foi a que criou o desenho Liberty, aquele floral bem miúdo. Foram eles que criaram, em 1800 e tantos. Tem um acervo gigante de estampas e hoje, né, essa estampa é conhecida por eles que criaram. Legal, né, quando a empresa se torna um nome. Quando leva o nome, né, exatamente, é isso aí. Enfim, aí eu me encantei, eu já tinha pesquisado, eu queria alguns tecidos, e aí a minha amiga, só que, né, pagar em Libra e fazer o quê? Eu não tinha certeza. A minha amiga, vai, compra. Ai, pega essa estampa, essa. Mas, Bárbara, é muito caro. Não, tu vai levar e alguma coisa tu vai fazer. Vamos. E aí, enfim, gastei todo o dinheiro que eu tinha disponível para comprar umas coisinhas, gastei lá em tecido. E aí, trouxe. E agora? O que eu vou fazer com esse tecido, né? E aí comecei, vai pra cá e pra lá, e eu sempre quis dar algo que trouxesse, eu sempre assim, como fui do mundo, eu queria trazer algo do mundo, assim, eu não queria ter algo de moda que, a minha vizinha do lado faz, mais sabe? uma repetição do que feito aqui. Isso, eu sou muito, né, esperei tanto pra fazer o que eu queria, tanto, não sei, eu tinha 20, não sei quantos anos, não mas era foi se tão preparando, velha, né, Alana? Isso, e eu sempre gostei do diferente, sempre detestei, assim... A mesmice. A mesmice, sabe? Isso, trago isso da minha mãe, que assim, tipo, ela é minha referência, assim, em ideias, ela viaja, traz ideias, fotografias, vive me mandando coisas agora no Instagram, que é mais fácil, né? E essa veia criativa, eu acho que é da minha mãe. E apego aos detalhes, né, que ela tem, assim, de acabamento, de detalhes. E do meu pai, né, porque, assim, vocês já sabem, conhecem a empresa dele, né, o meu pai, meu Deus, o armário do meu pai é impecável. Ele vai desenhar alguma coisa, um projeto de casa, ele faz o rabisco perfeitamente no papel, assim. E ele não é arquiteto, mas, assim, a letra dele, ele é muito detalhista, sabe? E a impressão, como eu tive, né, vivi isso, a Carton Druck, ela é referência em qualidade de impressão, sabe? Tem que ser perfeito, né? Perfeito, sabe? Enfim, e aí, ok. E poucas pessoas entendem o valor disso na hora do cliente, aí lá né? No final do nosso papo, vocês vão entender muitas das minhas dificuldades, né? Mas vocês entendem de onde eu trago isso, né? Sim. Então, assim, aonde para muitos passa alguma coisa, eu não consigo, sabe? São detalhes, assim, enfim. O perfeccionismo prevalece no fim das contas. Eu
eu sofro, mas hoje eu não sofro mais tanto, né? Hoje eu já a gente vai aprendendo, né? A gente vai levando tanta marretada na cabeça que aprende no fim das contas. Mas no fim das contas, eu vou sempre pelo caminho mais difícil, do detalhe, né? A Ana que tá aqui me ouvindo. Sempre pelo caminho mais estressante, né? Chegou chorando antes. Por que será? Não, brincadeira. Enfim, e aí fiz esse tempo, mas ainda tava na empresa do meu pai. Aí, eis que um café da manhã, meu pai chega e fala, te mandei um e-mail, tu dá uma lida, era todo em inglês, tá? Pai, pois é. Daí, no café da manhã perguntou, você leu o e-mail? Em inglês era you're fired, fosse demitida. Daí, ele falou, você leu o e-mail? Eu li, pai, é um curso de um tempo na Índia. Acho que era, sei lá, 2 semanas na Índia de embalagem, enfim, né? Então tá, pode fazer tua inscrição. Eu falei, pai, não, mas ali precisa de tanto tempo de experiência, é um curso mais profissionalizante, tá? Ana, mas você tem essa experiência, né? De tanto tempo da empresa e tal. Daí tinha que fazer uma prova. Ela não queria ir pra Índia, no fim das contas era isso. Eu queria, mas tava com medo. Resistente. Só que eu tenho, né? Eu tenho exótica. Eu tenho medo, mas eu gosto desse desafio, sabe? Entendo. E às vezes eu tenho uma resiliência, mas eu me jogo, sabe? E aí foi o que eu fiz. Estava eu lá, desembarquei na Índia. Mumbai? Enfim, Mumbai. A minha chegada não foi tão simples. Eu cheguei um pouco antes, um dia antes, e aí não tinha o pessoal me esperando, e eu não sabia pra onde ir, enfim, porque era Welcome to Mumbai. era pra ter alguém me esperando, enfim, mas... Sabe que ano foi isso, Alana? Faz tempo? Eu não me apego. Mas faz tempo ou não? Faz tempinho já. Antes de 2014, né? Eu comecei a minha marca em 2014. Enfim... Foi um pouco dramático ali, aquele primeiro dia de adaptação, né? Minha família, não, você vai voltar e tal, escola, enfim. Lugar, assim, não era como eu imaginava. Eu achei que, de repente, eu tava indo pra um lugar, tipo, algo diferente do que eu cheguei. São Paulo. Isso. E cheguei em um lugar, assim, que eu só vi entulho, lixo, cachorro... né, comendo lixo, isso no pátio da escola. Muita sujeira, muita eu vi tudo desorganização. Isso no dia que eu cheguei. Que Mumbai é o melhorzinho que tem. Em teoria, ainda tá falando do primeiro mundo da Índia, que a gente tava... A escola era, assim... No interior? No bairro, né? Num bairro, assim, né? Era mais retirado. Mais afastado do centro, né? Enfim, aí... Daí minha irmã, não, no outro dia, não, tu já tô vendo aqui o hotel, daí tu vai pra aquele hotel, daí a gente vai comprar o voo de volta. Claro, tu deve ter feito uma ligação desesperada, né? Foi. Eu quero ir embora daqui. Não falei que eu queria ir embora, mas eu tava um pouco apavorada. Ok. Sozinha, né? Esse que é o grande, não é sozinha. Que calor, enfim. Pra ir pra Índia, tu tem que passar um tempo na China, no interior da China. Depois, aí tu pode ir pra Índia, senão aí tu não tá preparado. Fazer um estágio lá. Enfim, no outro dia... O pessoal que ia fazer o curso comigo chegou e a mágica aconteceu. Literalmente, mágica aconteceu. Aquele lixo, os cachorros... Eu não vi mais nada. É incrível. Eu entrei na atmosfera e na energia da Índia. Eram assim. pessoas do mundo inteiro também? Ou eram... Não tinha ninguém do Blumenau, não? Não, era que eu não vi ninguém do Blumenau. Não, eu tinha uma colega de New Derby. Ela era descendência europeia, mas morava em New Derby, que é na África do Sul. E é a maior colônia indiana fora da Índia. Ou seja, ela entendia um pouco da cultura indiana, mas ela me entendia. Legal. Entendia os meus costumes e hábitos, né? E aí conseguiu falar bem inglês com o indiano? Porque ele tem um sotaque muito arrastado, né? Mas dá pra entender. Dá pra entender. Dá. Se eles não falam muito rápido, dá. Tá. E aí tinha uma colega da Nigéria, um colega do Quênia, um menino do Sri Lanka e mais um indiano. E aí participou do curso também 2 meninas indianas que trabalhavam na escola. E eu me encantei, assim, foi incrível. Foi uma mágica que aconteceu comigo, assim, foi maravilhoso, sabe? Tua família já tinha comprado a passagem de volta? Não. Eu falei, calma, vamos deixar outro dia. E aí, no outro dia, não sei, me encantei tanto, porque essa multiculturalidade me encanta e, não sei, alguma legal, coisa... enfim. Quanto tempo de curso? Foi 2 semanas. 2 semaninhas. Mas, assim... Transformador. Foi incrível, foi um curso de embalagem, né?
Mas, assim, o que eu mais aprendi foi essa vivência, essa troca, né? Enfim, essa troca de culturas. No jantar, cada um mostrava a música que ouvia no seu país, contava um pouco da sua cultura. Enfim, as meninas indianas, né, tinha um casamento arranjado e contou sobre isso. Eu nunca tinha conversado com alguém, né? Que tinha, é doido que isso, vive né? É muito diferente. Né? E já a outra não podia contar pra ninguém da escola que tinha um namorado. A família aceitava, mas o pessoal da escola era tradicional. Entendi. Aí depois de um tempo, vi que ela casou no Facebook, né? Que loucura, Isso, né? Mas essa multiculturalidade é incrível, assim, e me fascina muito. Então, tudo isso me lapidou pra eu ter o meu negócio, né? Eu tenho que pular pra Van Cleef, porque a gente o tempo tá quase passando acabando. rápido Tem demais. 10 minutinhos pra falar da Van Cleef. Mentira! De onde que veio a ideia da Van Cleef? Como é que surgiu isso na tua vida? Foi nesse... A cara dela, ela queria conversar muito mais com a gente. Olha, Mas da Van Cleef? Mas agora... Ai, gente. Como é que nasce a Van Cleef? Então, aí a Van Cleef nasceu disso, dessa vontade de fazer o diferente, de trazer o lenço, que é uma coisa que, né... Enfim, o mundo inteiro usa, várias culturas usam, e no Brasil não se usava muito, né? Tinha só Scarf Me e a Hermé, basicamente, Hermé Internacional, que tinham lenços, super referências pra mim, mas ao mesmo tempo eu não queria ser elas, eu queria ser algo diferente, ter a tua um olhar identidade, diferente, isso. E aí criei a Van Cleef, comecei com lenços, comecei com aqueles tecidos que eu trouxe de Londres, fui fazendo turbantes, enfim, e fiz um super evento de lançamento na Maison. Em Blumenau. Na Maison Maína, em Blumenau, foi super legal. Uma semana depois, Blumenau inteiro tava usando lenços, era muito legal. Bacana. E claro que depois de um tempo, as pessoas cansam de só comprar o lenço, e aí foram pedindo, faz uma roupa, outra, enfim. E aí comecei a fazer as peças de roupa, mas aí eu tava apegada àquela história que a gente tava falando, que o pessoal não valoriza tanto, né? E aí, preço, as pessoas ficam muito presas a preço, e eu fiquei presa nisso, e aí eu não conseguia, tinha um limite de criação, sabe? Tu tem que ficar entre o range ali, porque se tu é muito criativo em usar, o teu preço vai subir demais ao ponto de ser impossível vender. Tem que ter um meio ali que funciona, né? E eu tava nessa... E se tu é muito barato, também o teu produto é ruim. Só que o que eu queria? Eu queria ser referência em estampa. A estampa é a minha arte. Então, assim, né? Aquele início eu comprei tecidos da Liberty. Depois eu passei a comprar da Liberty direto, eles têm um escritório no Brasil. Eu ia lá e fazia a curadoria das minhas estampas, todas com caras mais artísticas, como se fossem pinceladas. Já tinha isso dentro do meu DNA. Então, assim, desde o primeiro dia da Van Cleef, o meu DNA sempre foi muito forte, sabe? Todas as minhas publicações em Instagram sempre foram de uma estética perfeita, assim. Eu nunca colocava algo... que tu não aceitava, assim, né? Enfim, sempre fui muito minuciosa nas fotografias, nas campanhas, enfim. Meio que parece que tu fez vários pontos e tu juntou tudo isso, porque tu fez fotografia, tu fez tudo. Fiz tudo isso, Então, aí depois veio todo esse sentido, né? Tudo que eu tinha feito fez sentido pra minha marca, né? E, enfim, e aí foi na pandemia que... eu tinha acabado de lançar, assim, a coleção que eu pensei assim, eu vou colocar mais babado, vou colocar, né? Porque babado exige mais mão de obra, mais tecido, mais tempo de máquina. Pensei, vou fazer uma coleção um pouco mais a minha cara. O que eu pensava? E aí veio a pandemia. Foi um choque, assim, né? Tipo, não era pra tu fazer assim. Quando veio a pandemia, tu já tinha um local próprio? Ou tu ainda... eu tinha uma sala. Tá. Porque por muito... Eu fiquei até ano passado numa sala, do lado do prédio dos meus pais, na casa do seu Roberto Aman. Tinha uma salinha ali, alugada. Essa era a minha salinha. Até ano a tua passado, venda era né? maior, era de forma mais digital. Digital, e aí, né, em multimarcas, enfim. E aí, veio a pandemia, fechou tudo. Eu tinha lançado há 10 dias a minha coleção, que eu tinha colocado todo o meu... Assim, tinha gastado mais do que podia, enfim, aquela coisa, né?
investindo nas tuas ideias. Isso, e aí veio a pandemia, daí nunca me esqueço da uma amiga cliente, mas assim, ela não faz parte, assim, super do meu ciclo perto. Fez a primeira compra no site de, acho que 3 vestidos. Fiquei tão feliz que daí eu vi assim, ó, gente, né, Ana? A pandemia não vai nos destruir e a gente vai ser firme e fortes. Tava lá ainda? Já tava lá? Ela entrou com 7 lá. Sacanagem. A gente vai ter que mostrar. É uma piada interna, porque ela tem um rosto muito jovenzinho. Ela já é uma mulher, né? Isso, Enfim, aí a gente não consegue ficar quieta, aquela coisa de ter que ficar em home office. Claro. A gente fez um home office, mas vira e mexe eu tava buscando a Ana, a gente tava fazendo coisas juntas. Porque ela não é de Blumenau, ela ficou em Blumenau pela Van Cleef, né? Que legal. Isso, E aí a gente se juntava, buscava todos os dias dela, depois levava para casa e ali iam surgindo ideias e a nossa força, né? A gente foi se fortalecendo ali. Vários prestadores de serviços estavam com medo, desenhistas, porque, né? O pessoal não tá desenhando. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? E eu falei, a gente vai continuar, a gente vai fazer catálogo, a gente vai permanecer, porque eu vejo a luz no fim do túnel. Enfim, e eis que teve um fim de ano ali de... 2020. Que deu 2021, assim um boom de vendas. E aí o que aconteceu? As marcas grandes não estavam apostando, então elas não tinham como entregar. E aí as lojistas caíram em cima da gente e queriam tudo a pronta entrega. E a gente correu, entregou e, enfim, foi super legal. Na moda sempre tem os altos e baixos, né? E graças a Deus a gente tem, assim, uma mente que a gente consegue se manter, sabe? A gente não cria euforia quando a gente tá muito lá em cima, né, Ana? E nem lá embaixo, sabe? Quando a gente tá lá embaixo, né? Não tá vendendo. Não existe tristeza profunda e não existe uma euforia. Não existe. A gente tem né? A gente se mantém ali, tenta manter o equilíbrio e... Vocês vendem para lojas multimarcas hoje? Vendemos, a gente vende. O nosso foco é vender em poucas multimarcas mais boas, né? Porque eu não quero, assim, vender em massa, sabe? Entendi. Eu quero vender para poucas pessoas, mas que acreditem na minha arte, né? Então, assim, a gente lança por ano mais ou menos 100 desenhos, 100 estampas. Caraca, falando bastante. em variação de cor, tá? É bastante, mas ao mesmo tempo não é, porque a gente divide isso entre verão, inverno, alto verão, coleção, cápsula, disso, daquilo, porque a gente sempre quer apresentar algo novo para nossa cliente, mas ao mesmo tempo a gente não quer que a estampa se torne velha, entende? Para mim, assim, um dos maiores desafios da moda é esse negócio de... Tu passa 6 meses criando, sonhando, e assim, não é da boca para fora. Literalmente, a gente mergulha no tema, a gente vai à exposição, a gente mergulhou no tema Japão, em todos os temas que a gente... Em um ano a coisa acabou, puf. Não. A gente cria 6 meses, passa sonhando isso, criando, enfim, conectando pessoas que, né, conversam com gente que tá vivendo isso, que entende, enfim. Aí... A gente lança a coleção em 2 a 3 meses, o cliente já quer promoção da minha arte, sabe? É isso que eu acho legal, que ela classifica como arte. Eu acho sensacional isso. Porque isso aqui foi desenhado à mão, isso eu não peguei mostra... assim de um book, sabe? Que também é arte, quem mas cria mostra o book, o tratamento, né? Que tu lidar com o que tu produzes, entende? Isso, é arte. No fim é isso. E aí, graças a Deus, hoje, a nossa cliente, ela valoriza a nossa arte, né, Ana? Que legal. E assim, elas não caracterizam, mas claro que o lançamento é sempre muito gostoso. Todo mundo ama um lançamento, né? Inclusive, só um parênteses, eu tava em Paris agora, passei na Champs-Élysées, uma fila gigante, deu pro meu marido, o que será que é? Não sei. Eu acho que, porque tava tendo uma mundial de rugby, que tava começando, acho que naquele dia ia começar. E aí, deve ser disso do rugby. Não consigo, eu sou curiosa. Perguntei pra uma pessoa na fila. Ainda mais que ela não chama O brasileiro adora uma fila. Então, ele quer saber o que tá acontecendo no final daquela fila. Seria interessante a cara da fila. E aí a moça falou, é para um lançamento da SWAT.
Não, eu pensei, ela tá zoando com a minha cara, certeza que ela tá zoando. Daí eu, Henrique, lançamento de um SWAT? Não deve ser, né? Daí no final da fila tinha um segurança. Eu perguntei, o que é essa fila? Ele é um lançamento de um relógio da SWAT, tá? Enfim. Então, assim, as pessoas têm esse anseio pelo novo. É muito gostoso ter o que acabou de lançar. É o máximo. Lógico. Mas as nossas clientes valorizam as nossas estampas em qualquer coleção. É o desejo. Eu amei, eu amo verde. Eu quero vestir verde. Não importa se é do ano passado ou do outro, elas valorizam. Claro. Isso é incrível. Quantas pessoas trabalham contigo, Alana? Então, todo mundo acha que a nossa equipe é gigantesca. A gente tem essa... Eu sei que não, porque eu sei como... A gente já entrevistou tanta gente assim nesse meio, vamos dizer, que a gente sabe que realmente não requer tanta gente, mas fica a curiosidade sempre, que graças a Deus eu atraí, sem querer ou querer, eu acredito muito nas energias, eu atraí pessoas muito parecidas a mim, que são polivalentes, né? Ou talvez foram se inspirando, assim como a Ana que tá aqui. Outras, né, colaboradoras nossas são polivalentes, então assim, todo mundo abraça muito a causa. Hoje a Van Cleef tem, começou acho que faz 10 dias mais uma colaboradora, né, Ana? Então somos hoje eu, a Ana, a Bruna e a Dai, somos em 4. E aí, claro, produção, todo mundo, assim, desde estamparia, o pessoal da produção de costura, modelista, todo mundo, assim, é meio que minha família, já me conhece há bastante tempo e pega junto comigo, sabe? Entendi. E aí, questão de fotografia, todo mundo acha que, nossa, a gente tem stylist, que a gente tem uma equipe de cenografia. Eu fiz curso de fotografia pra quê, né? Afinal, né? Não, a fotografia não sou eu que faço, a foto, mas não é que faz, mas tá ali, né? Tá ali olhando. Eu sou a luz, eu penduro o cenário, não tem frescura com a gente. Aliás, a Suzana que vai estar com a gente, né? Segunda, né? Segunda, exatamente. Ela me falou, encontrei ela agora. Enfim, então assim, a Tita da Made, que trabalha, né, desde o início comigo, ela fala, Alana, se eu disser que eu quero colocar, porque ela traz as ideias criativas junto com as minhas ideias, é uma troca, né? Alana, se eu te pedir um cavalo branco para sessão fotográfica, tu arranja. Graças a Deus, eu tenho um networking muito bacana, né? Eu conheço bastante gente. E assim, é muito incrível. Eu já fotografei na casa de várias, né? Meu Deus, eu tava aqui com o nome na cabeça e fugiu. Mas eu já fotografei na casa de várias famílias aqui em Blumenau que abriram a sua casa pra mim, pra minha equipe, com o maior amor e carinho. Teatro Carlos Gomes, enfim, meu saudoso cunhado, que sempre me ajudou, uma pessoa que me ajudou muito, né? A gente fotografou no Yacht Club, no barco do tio dele, que era tipo um estilo italiano. Legal. A gente já fotografou em lugares incríveis. E tudo isso sem gastar um centavo. Graças ao networking, exatamente. Isso que networking e conhecer e saber o que tu quer. Exatamente. É muito importante. Preciso de um ambiente italiano. Onde é que eu vou conseguir um negócio desse que as pessoas mergulham no meu sonho, sabe? Exatamente. Entende? Exatamente. Que dá pra ver que não é algo só comercial. Não, e tu és tão empolgada, a gente percebe isso, que tu transmite no fim das contas, isso. né? Tu vens com a ideia. Eu tô até imaginando, a pessoa ouvindo a Alana falando, e a Alana dizendo, não, eu queria fazer isso, aquilo. Meio que tu é obrigado a comprar a ideia. Tipo, vou lá, vamos lá, vou fazer junto contigo. Muito legal isso, muito legal. Mas que legal, é uma equipe pequena, tu vê, são 4 pessoas, se for pensar. E aí os terceirizados, né? Sim, são exatamente. Minha família. Exatamente. E moda precisa de uma... criatividade. De algo que é super importante, que é o tempo. Né? Essa construção do que tu tá falando, pra mim, tá associado ao tempo. Sim. O tempo vai dizer, né, que aquilo ali não é temporal, aquilo é atemporal. Esse tecido, quando é usado daqui 6 ou 7 anos, ele vai estar muito em voga naquele momento, mas precisa do tempo. O tempo faz essa construção. E baseado em tudo que tu viveu, eu acho que tu é muito a tua marca. Isso é do tecido pra ser. Antes do Rafa fazer as últimas perguntas, teu pai dá pitaco no teu negócio? Não. Não? Não. Tuas irmãs? Não, ninguém dá pitaco. Teu marido? Nem teu marido? Não, às vezes a gente diz assim, por que você pergunta
se a gente te dá uma resposta e tu E tu não vai fazer aceita, diferente. tu vai fazer diferente. Eu só queria saber o que tu acha. Ai, Mas Eu não. queria saber o que não fazer. Não. É bom. Ele te deixa bem livre pra... Bem livre. Esse ano eu tive, assim, uma crise existencial. Não é uma crise existencial, mas é que é um desafio ser mãe, morar em outra Com certeza. cidade. Tá com uma filhinha de 1 ano e meio, né? Isso, ter ali o meu negócio em outra cidade, ter a filha, a rede de apoio tá aqui, enfim, tô criando uma rede lá, mas não é a mesma coisa, Lógico. enfim. E eu quero estar presente da vida da minha filha, né, da educação dela, eu quero viver esses momentos com ela, sabe, no parquinho, eu quero ir pra praia, passear, enfim. Eu quero ter esses momentos, porque a minha mãe teve isso comigo, né, essa educação, E assim... tu percebes o quanto isso foi importante. Isso, eu percebo, Claro. Enfim, e aí foi um grande desafio, e aí os meus pais, teve um dia assim que eu liguei, chamei um consultor, porque a Aninha aí, a baixinha, me provocou esse ano, e aí chamamos um consultor, organizamos tudo, criamos novas metas, né? Porque realmente essa vida assim de mãe, ela dá uma sacudida na gente. E aí chamamos um consultor, e aí teve um dia que eu liguei para os meus pais e falei, ai, chega, ai, não, acho que não quero mais brincar disso. Aceita. E aí... Não tá mais fazendo sentido naquele momento. Naquele momento da ligação, porque eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, e só foi assim um momento Sim. rápido, assim, Claro. de desespero, que de vez Quem é em quando empreendedor dá, né? e não pensa em largar a chave É. do chão e correr é porque não é empreendedor. Mas ao Isso mesmo acontece. tempo que eu não tinha essa vontade de largar, mas foi um pequeno desespero, assim. E aí minha mãe e meu pai, não, Ana, tu ama isso, calma, tudo vai se ajeitar. E eu sou muito rápida, assim, no outro dia já tava com Nada mais como uma gás, noite de sono. e né? uma semana as coisas começaram a... Parece que as coisas foram clareando na cabeça da equipe, na minha, enfim. E tudo floriu de novo. Que legal. bacana, que bacana. É isso. Não adianta. Na vida de uma jornada, né, de uma empresa, é isso. Pode ter certeza que teu pai deve ter passado por isso. com E todo certeza. mundo Não tenha passou por isso dúvida, várias não tenha várias dúvida. vezes. Tem 4 perguntas passando. Meu, a gente passou Sim. demais do tempo, Meu mas eu Deus, tenho 4 passa- perguntas. Tá a gente sendo passa muito animal. rápido. Não dá pra cortar É, alguma coisa pra gente falar mais. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Uma maior dificuldade, então, eu acho que é isso, de né, criar uma empresa pequena, né, com quantidades mínimas pequenas, né, fornecedores que atendessem a isso, eu ter que vender a minha ideia de que eu não quero volume, sim, qualidade. Foi um desafio, né, ainda às vezes é um desafio, mas é um desafio que me move a continuar e fazer mais e mais. E a valorização das pessoas, que demorou, assim, as pessoas entenderem esse meu novo estilo de negócio. Que eu não tava aí, que a moda, as pessoas eu acho que estão muito acostumadas às cópias, sabe? E... Preço e cópia. Preço e É o cópia, fast entendeu? fashion, né? Isso, é. E aí, eu acho que são os maiores desafios, sabe? Legal. Meu Deus, acho que tu já citou várias pessoas aqui, mas eu Sim. preciso te perguntar. Sim. Quais das pessoas que tu já falou, ou que tu ainda não falou, que representam uma mentoria, foram inspiração pra ti? Ah, então, meu pai com certeza é uma grande inspiração pra mim, né? É uma referência, assim, em tudo, né? E também eu tenho algumas referências internacionais, assim, de moda, né? Que preciso ter referências de moda, Lógico. né? Então, Diane von Furstenberg, que pra mim é a rainha das estampas, né? E trabalhar com estampas não é simples. É um produto à parte, digamos. E eu acho que são essas as minhas grandes referências, assim. Se tu pensar em empreender em algo completamente diferente, talvez até vá empreender em algo novo. Se der mais um que dia seria? daqueles terríveis que eu quero largar tudo, vai fazer o quê? Eu tenho, assim, uma coisa por empreendedorismo, né? Eu não sei que eu trabalharia não ser com o que eu trabalho, porque eu realmente amo o que eu faço. Eu amo a Van Cleef, não é da boca pra fora. Eu realmente tenho sangue nos olhos pela Van Cleef.
Mas uma coisa que eu gosto bastante é de... Não seria uma consultoria, mas eu gosto de ajudar as pessoas a verem o potencial delas de empreender, sabe? Entendi. E em faculdade nenhuma, em curso nenhum, ninguém ensina a empreender, né? Eu acho que só a experiência que faz. E eu faço isso de graça, eu vivo conversando com as pessoas e dando o meu ponto de vista, minha ajuda, enfim. Podia começar a ganhar dinheiro com isso, então. Quem sabe? Drops de empreendedorismo da Alana Baumgarten. Não, vamos conversar fora da coisa. Muito me interessou essa tua parte aí. Alana, para encerrar e te deixar em paz de uma vez por todas, e obrigado demais por ter aceitado esse desafio. Eu que agradeço vocês. Aos 19 anos, se tu tivesse a possibilidade de se encontrar aos 19 anos, o que tu falaria para aquela Alana que é certamente outra Alana? Eu diria para ela se interessar para ser interessante. Fazer o máximo de cursos possíveis. Mas tu fizeste um monte de curso. Então, eu falaria isso pra ela. Mesma coisa, tipo, vai. Eu falaria. Aproveita as oportunidades de curso. Aproveita as oportunidades que te vêm à frente, porque lá na frente isso tudo vai fazer muito sentido. E eu acho que hoje o que a gente mais precisa são pessoas assim, que não saibam fazer só aquela... que saibam pensar e fazer fora da caixa. Hoje é o dia. Vou começar a chorar aqui. A gente precisa bastante dessas pessoas. Não tenho dúvida. Alana, mais uma vez, obrigado demais. Tua história é incrível. É uma história jovem, mas super incrível. E eu acho que vai inspirar muita gente a sair um pouco, tirar o bumbumzinho do sofá e fazer alguma coisa com isso. E tenho certeza que você tá aqui, porque você tá adorando também como a gente. Não esqueçam de compartilhar, comenta um pouco se você tem o produto da Alana, ou se quiser encontrar, vai estar aqui embaixo também no link. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @Alana Baumgarten. Tu botou tudo? E ela Baumgarten. No @Alana Baumgarten. E @Van Cleef. @Van Cleef Oficial. VANCLIEVE. CLEVE. É isso aí. Foi o que eu falei. Embaixo. Se você escutar aí, volta um pouquinho, que foi exatamente o que eu falei. Obrigado demais pela participação. A podcast da DDQN e os arrobas, tanto da Shana quanto do Lara Krastitzmsweident. Obrigado demais mesmo por você estar aqui ainda. Tamo junto. Até mais, um abraço.